Vamos começar então a falar sobre a dupla Caju, Bruno, que eu quero começar pelo Juventude, não só por ser o mandante do Clássico, mas porque tu trouxe agora à noite na Rádio Caxias uma informação, e é novidade, não é informação que a gente está recuperando da semana, mas sim uma que saiu do forno, que é em relação a 2 contaminados com o Covid-19. Felizmente, pelo que a gente sabe, pelo que tu trouxe, estão em boas condições até esse momento, mas logicamente que acende-se o sinal de alerta e nós aqui já enviamos o nosso pensamento positivo à pronta recuperação. Quem são esses profissionais do Juventude, Muki? Pois é, né, Gilberto? É uma informação que a gente não queria passar adiante, né? Porque a gente não queria que essa informação acontecesse, e aconteceu. O Juventude tem 2 casos positivos de coronavírus, foi detectado nos últimos dias. Foi o gerente, ou melhor, o diretor-geral de futebol, Oswaldo Pioner, e o executivo de futebol, Ari Barros. Os dois apresentaram sintomas, ou melhor, o Ari apresentou sintomas, foi testado e foi comprovado também que o Oswaldo Pioner está com Covid-19. Vamos contextualizar como é que aconteceu, né? O Ari Barros acabou recebendo familiares de fora da cidade, aqui em Caxias do Sul, porque ele tem uma filha pequena, né? Então, para ajudar também a cuidar da criança, e acabou vindo para cá. Ele não teve sintomas nos primeiros dias e teve uma reunião com o Oswaldo Pioner, e inclusive essas reuniões são comuns, né? Inclusive com outros empresários, com pessoas ligadas a jogadores também, que acontece frequentemente. E apesar de não ter sintomas, ele acabou transmitindo. Infelizmente, mas também felizmente, infelizmente pelo fato que todos do círculo familiar do Ari Barros estão contaminados com Covid-19, incluindo o filho pequeno dele, a filha pequena dele, que apresentou sintomas de Covid-19. Ele apresenta sintomas leves, está bem até então, e os familiares também. Essa é a boa notícia. Felizmente, no caso, é que a notícia é boa, que não precisaram ter internações e não teve nenhum agravamento por enquanto, né? E a gente torce para que isso não aconteça também. Já o Oswaldo Pioner, eu conversei com ele e ele me disse que está sem sintoma nenhum, né? Então está em isolamento e está aguardando passar esse período de isolamento social. Vamos torcer para a pronta recuperação deles. Não houve contato deles nesse período com os jogadores, né, Muki? Não, houve contato não, né? Mas o convívio diário com outros dirigentes, com o pessoal do dia a dia, e esses foram testados, né? Toda a direção foi testada, e o único que apresentou positivo foi o Oswaldo Pioner. Muito bem. Vamos aqui reforçar o desejo de que tudo fique bem com eles. A gente sabe que essa doença maldita está levando muita gente, e assim como muita gente, lógico, está passando, né, incólume, porque ela tem uma taxa de letalidade baixa, a gente sabe disso, mas ainda assim as pessoas que acabam se deparando com esse vírus, elas passam por um perrengue muito grande, né? E ninguém quer, em maneira alguma, pagar para ver se vai estar naquela porcentagem alta de quem se recupera ou se vai estar naquela porcentagem baixa de quem acaba falecendo ou tendo sérias complicações. Então, o negócio é minimizar os riscos e torcer, né? Quem ainda não pegou, que escape, até que tenha uma medicação convincente, uma medicação que faça efeito, ou até que tenha a vacina, e que aí sim a gente vai poder ir para o estouro com uma normalidade ou algo próximo do normal. Algo que agora ainda não dá. Estamos já na semana Caju, porque está confirmada a rodada de retorno do Campeonato Gaúcho. Aliás, quero dizer para os nossos internautas que normalmente eu faço, primeiro começo depois vou para outro clube, dessa vez vamos fazer tudo misturado, já que é uma semana Caju. E a informação que vem de Porto Alegre é que Caxias do Sul, além de tudo, passa a ser o epicentro do futebol, para usar um termo, fazendo um trocadilho com o momento que a gente vive, porque aqui vai se concentrar muitos dos jogos do Campeonato Gaúcho nessa retomada. Inclusive o Clássico Grenal, em princípio, está marcado para cá, embora tenha informações de que o Inter quer ainda levar esse jogo lá para o Vale dos Sinos. Eu perguntei com o presidente Luciano Oxman, né?
Eu perguntei para o Luciano Oxman agora há pouco, há cerca de 20 minutos atrás, no máximo, e ele chegou a me dizer que não depende do Grêmio e do Inter se eles quiserem ir para Novo Hamburgo, não depende deles, depende do poder executivo, depende do poder público. Então, não é não é qualquer coisa, né? É um amparato todo, levar um jogo para um lugar, levar para outro. Então, o clássico Grenal deve acontecer no estádio Centenário. Pelo menos foi essa a interpretação que eu fiquei conversando com o presidente Luciano Oxman. Matheus Brandalize está com a gente, Bruno Alves está com a gente também, Rafael Cabide, ilustre visitante na nossa live. Vamos falar sobre preparação dos times, Bruno Muqui, já que teremos Caju na próxima semana, quinta-feira, 11 da manhã. Pois é, vamos falar então sobre a preparação dos dois times, né? O Juventude já voltou ao treinamento coletivo, o Caxias ainda não. Começando pelo Juventude, então, que é o mandante e já voltou com os treinos coletivos, tem se destacado, Giba, e eu percebo muito nas entrevistas, palavras dos jogadores, e uma das palavras comentadas bastante no trabalho do Pintado é intensidade. O Pintado gosta bastante das equipes intensas, daí que perdem a bola e tem rapidamente o instinto de recuperá-la. Então o Pintado gosta dessa maneira e ele vem trabalhando assim a equipe, né? Ainda não está definido e a gente conseguiu buscar informações de uma das equipes que foi trabalhada durante essa semana, né? Não quer dizer que essa equipe vai começar o Clássico Caju, até porque tem muita coisa para rolar ainda, tem sessões de treinamentos, tem testes de Covid, então, mas o primeiro time apresentado tem uma dúvida na lateral direita, um dos times apresentados, né? Porque é a dúvida entre o Wellington Silva e o Igor. O Wellington Silva, ele começou sendo testado na equipe principal, só que ele ainda requer uma condição física melhor, podemos dizer assim, né? Ele requer ainda uma melhor aptidão física. E o Igor, quando foi testado, ele agradou o técnico Pintado, né? Então pode ser que ele ganhe a oportunidade de começar o Clássico Caju. E tem algumas novidades interessantes na equipe. O Augusto se firmando na zaga, o Gabriel Bispo, como o João Paulo não pode atuar, o Bispo é a alternativa. Tem também a situação do Gustavo Bochecha, que é o... exato, tem a situação do Gustavo Bochecha, que veio para ser uma das peças principais do Juventude, tem o Tarta, tem o Rafael Silva, o Breno que volta, então é toda uma movimentação realizada no estádio Alfredo Jaconi, nos treinamentos do técnico Pintado, para ter uma cara nova do Juventude já nessa retomada de campeonato. Um abraço para o Elias, grande muralha. O Diego Brandão, ele pergunta quem está botando dinheiro no Jaconi, porque são nomes de peso. Na verdade, é muita gente vindo em condições que também são favoráveis à Juventude. Para deixar bem claro que às vezes o cara tem um nome de peso, sim, e que é uma negociação que daqui a pouco é necessário que se tenha pelo menos bons contatos para fazer, mas às vezes o cara não vem assim tendo um alto custo para o clube, e até porque esse não é o momento em que ninguém está esbanjando. O Carlos Eduardo veio numa condição bem favorável à Juventude. Eu não sei como é que foi a negociação do Bispo, mas a do Bochecha foi outra. Bispo empréstimo. Viável. Pois é. Então aí que está. Então nesse aspecto vem numa situação favorável. O Bochecha foi um negócio de ocasião, né, Muki? Então é isso, não tem o Rafael Silva, mágica. Rafael Silva foi empréstimo também, mas a LA adquiriu um percentual do atleta, então são negociações que tem como principais pilares a LA Esportes, que é parceira do Juventude, e tem aquela que a gente vem comentando, né, que é a CSR, que é do César de Curitiba, que também tem o Cláudio Mutsumura, então são empresas que estão auxiliando o Juventude nesse momento. O Juventude é um clube que está numa Série B de brasileiro, que, portanto, é vitrine, e a direção de futebol é extremamente bem relacionada. Bom, a gente está falando do time do Juventude. Se no time do Juventude tem bastante novidades, e, aliás, já na terça-feira, no dia do primeiro treino, nós trazemos esse time, né, Bruno Muqui? Pois é, né? Essa primeira equipe, e a gente não pôde acompanhar o treino, né, Giba? Os passarinhos passam e cantam, né?
Pois é, e essa primeira equipe, uma das equipes testadas, teve o Marcelo Carné, e aí até conversando contigo, trocando figurinhas, trocando informações, né? O Wellington Silva começou, depois o Igor foi testado, então aí já é uma dúvida. Tem Augusto e Genilson, a dupla de zaga, o Eltinho na esquerda, Gabriel Bispo como primeiro volante, tem pela direita o Tarta, pela esquerda o Gustavo Bochecha, o Renato Cajá como meia principal, Breno e Rafael Silva. Se a gente for ver, em relação à equipe que estava à disposição para o Campeonato Gaúcho, são 7 mudanças, né? Então, é um técnico novo, é uma equipe nova que ainda está passando por adaptações no estádio Alfredo Jaconi. Aí o torcedor vai me perguntar, por que o Samuel Santos não é nem cotado? Porque o Samuel Santos, ele está se recuperando de dores musculares. Então, por isso que ele não é cotado para a lateral direita nesse momento. E o Juventude tem aquele discurso de não colocar o atleta para perdê-lo em seguida, né, caso acabe, enfim, lesionando, tendo alguma questão que possa demorar um pouco mais e prejudicar o Juventude para a Série B do Campeonato Brasileiro. Até antes de entrar no time do Caxias, que eu também quero falar, o Celso Júnior pergunta se o Bochecha tem um bom empresário. Eu não tenho ainda um conceito firmado sobre esse jogador, mas tenho uma confiança muito grande do Juventude, que inclusive a vinda dele possa reverter num bom negócio futuro para o Juventude. Eu não tenho ainda um conceito firmado, para deixar bem claro. Eu acho, e pelo que eu já vi do Bochecha, eu vi ele jogando no Rio de Janeiro, numa partida que eu estava presencial, inclusive contra o Juventude, eu acho ele um bom volante, diferente, características diferentes dos que tinham aqui anteriormente, dos segundos volantes que tinham aqui. Então eu acho que ele vai agregar bastante para o time do Juventude. Vamos aguardar, né? Mas claro que a opinião é legal a gente dar antes, né? É bom a gente dar antes, que se eu falar depois não vai ser minha opinião, né? Vai ser uma confirmação. Profeta do acontecido tá cheio por aí. O Caxias, por outro lado, ele não tem dúvida para o Clássico Caju, a menos hoje, né? E a gente fala, não tem dúvida, daqui a pouco até o Lacerda pode fazer alguma coisa diferente. Mas o Caxias tem um quadro definido de time. Só que nós estamos num período que as novidades surgem. Daqui a pouco tem um teste de Covid e o centroavante que o Juventude quer botar não pode. O cara que joga na lateral, no Caxias, não pode. A gente não sabe, a gente está falando hoje. E essas testagens e retestagens podem trazer novidades. Com o que se tem hoje, o Caxias tem aquele mesmo time que jogou contra o Novo Hamburgo há 4 meses, né? E naquele momento a gente já tinha dúvida, né, Giba, sobre Juninho Potiguar ou Bruninho. E essa dúvida permanece, né? Mas eu acredito que, conhecendo o Lacerda, por exemplo, eu acredito que deve jogar o Bruninho, porque o Bruninho não foi mal contra o Novo Hamburgo, o Bruninho vinha de uma ascensão, foi titular contra o São Luís também e teve um bom desempenho, principalmente no primeiro tempo, então eu acredito que o Caxias está praticamente encaminhado, falando hoje, né, e torcendo para que não aconteça nada de ruim, tanto para Caxias quanto para a Juventude, né? Então, eu acredito que existe a possibilidade do Lacerda trabalhar os 11 ideais dele. Eu não posso falar que é os 11 ideais e o último time que enfrentou o Novo Hamburgo, porque lá o Gilmar não jogou, o Diogo Oliveira não jogou o Juliano, que estavam suspensos, né? Mas deve ser a base do time que vinha disputando o Campeonato Gaúcho. E tem aquele negócio, tem que ver como que está sendo essa retomada na questão física dos jogadores. Daqui a pouco tem alguém daquele time que pode estar tendo mais dificuldade para voltar na ponta dos cascos. E aí tu usou a palavra certa, que eu não usei antes. Base. Nós estamos falando da base do Caxias. O Caxias pode mudar uma ou outra peça, mas eu duvido que vai ser um Caxias muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Por quê? Tem uma máxima do futebol, em meio a tantos clichês, mas tem uma máxima que é verdadeira. Time que está vencendo não se mexe. Principalmente quando está vencendo e jogando bem, que é o caso do Caxias. Eu penso que é difícil que, tendo todos à disposição, o Lacerda vá mudar. Eu acho que ele não tem por que fazer uma mudança muito drástica e nem tirar o Potiguar e colocar o Bruninho, que era uma situação que estava sendo discutida naquele momento, mas que ainda eu acho que era pouco tempo de boa atuação do Bruninho para que ele já tivesse tomado a posição do Potiguar. Eu acho que ele até poderia tomar com o passar do tempo. Acho, por exemplo, que o Vinícius Baiano
é um cara que estava entrando melhor até no Caxias, com uma característica diferente. O Bruninho é o cara do 1 contra 1. O Baiano já é aquele jogador que, se vacilar, ele joga até com a 10 do time no meio campo, mas se soma bem junto aos atacantes. Ainda assim, o que eu estou dizendo é que eu acho que o Caxias vai ser o mesmo Caxias que nós vimos. O mesmo Caxias que foi campeão do primeiro turno. O mesmo Caxias que mostrou que o torcedor poderia até sonhar com o título. Por isso que eu não acredito em nenhuma mudança drástica. Eu estava ouvindo esses dias o Campo Neutro e o pessoal colocou um assunto que é muito importante, que vale para o Caxias e vale para o Juventude. Quanto ao Juventude, eu não me atreveria hoje a fazer uma estimativa. Mas para o Caxias nós já temos um conhecimento maior do elenco. Composição do banco de reservas, porque é o goleiro e mais 5 jogadores de linha, né? Provavelmente os 5 que possam, inclusive, entrar, já que vão poder agora fazer 5 trocas os treinadores, né, Muki? Pois é, né? E eu tenho também me perguntado e me questionado sobre como que vai ser daqui em diante, né? Se os times vão tirar os atletas da base, vão pegar os mais experientes, podemos dizer assim, para ficar à disposição, né? Então agora a gente vai começar a ver como é que vai ficar o banco de reservas. Mas, por exemplo, Giba, se a gente for, eu e tu aqui, pensar pelo que a gente conhece do Lacerda, pelo que a gente viu do Caxias, o banco de reservas teria o André, correto? Certo. Na zaga, eu acredito que ele ficaria com o Jean. Não colocaria um volante para improvisar. Eu acho que ele colocaria, Gilberto Júnior, colocaria alguém que faça 2 posições, no caso o Giancarlo. Pode ser. Não se trata de eu achar que joga mais que o Jean, não é isso. É questão de tu ter poucas peças, daqui a pouco tu pode precisar de um zagueiro no jogo, ou tu pode precisar de um volante no jogo. E aí tu tem um cara que faz as 2. Zagueiro, se não lesionar, ele vai até o final. O volante se desgasta mais. Então é necessário que tu tenha alguém para fazer alguma função ali, ou daqui a pouco até fechar a casinha. Então essa é uma posição que tu tem que ter alguém que jogue. Principalmente se esse alguém pode suprir uma necessidade na defesa. Por isso que eu coloco o Giancarlo. É a minha discordância tua aí até agora. Pois é, eu acho que, pelo que deu para perceber no começo do trabalho do Lacerda, ainda na pré-temporada, que ele não vai deixar o Yuri fora, porque o Yuri é um cara de confiança, foi capitão do Caxias, então eu, pela interpretação que eu tenho, acho que o Yuri não fica de fora. Ele é um atleta que é um dos líderes do vestiário, é um atleta que pode atuou, né, no começo do campeonato, né, contra... Quem que foi o primeiro adversário do Caxias, tu lembra? Primeiro adversário do Caxias, deixa eu lembrar, cara. Pô, perguntinha. Não, mas enfim, contra esse primeiro adversário ele não foi, mas contra o São Luís, na pré-temporada ele foi titular, depois que entrou o Carlos Alberto. Né? O primeiro foi o Grêmio, pelo amor de Deus. Pô, eu tava só te testando. Aí o Carlos Alberto, né, foi ganhando a posição de titular, e aí eu acho que ele é um dos homens de confiança do Lacerda, por isso que eu tenho a interpretação, na minha visão, que ele pode ficar à disposição. Aí eu acho, Giba, que o Vinícius Baiano fica, porque o Vinícius Baiano pode ser meia e pode ser atacante. Perfeito. Eu acho que o da Silva fica também, porque o da Silva é um jogador que vinha se destacando, e aí a gente já tem 5, né? Já tem... Não, tem 4. Tem 4. 4 e o goleiro. Sim, mas são 5 goleiros. Não sim, são? sim, 4 e o goleiro. Daí eu falei. Então tá. É isso. E qual é o sexto? O sexto, aí eu não sei. Por exemplo, poderia ser o próprio Bruninho ou o Juninho Potiguar, porque desgasta muito os homens de lado do campo. Mas aí é que tá. Vai ser necessário que tenha um jogador de velocidade. Na teoria, vamos armar um banco. Normalmente tem que ter um zagueiro ou um volante, por isso que eu coloquei o Giancarlo, porque aí tu tem 2 num só. Tem que ter um jogador para o meio campo, que se lesiona o teu camisa destra não pode ficar sem criação no jogo, e aí talvez o Tontini fosse mais necessário. É preciso ter um quebrador de linhas, e aí o Bruninho é necessário, mas o Vinícius Baiano também
é um cara que, como nós falávamos, ele é polivalente, joga mais à frente ou joga no meio também. E o centroavante, que entra, e quando entra, joga inclusive melhor que quando começa, que é o da Silva. Não é fácil. Eu vou terminar essa live aqui sem dar um veredito do banco de reservas Lacerda, que logicamente vai ponderar. Nós estamos colocando aqui situações que são analisadas pelo técnico quando monta os bancos de reserva. E em algum momento vai faltar um jogador com alguma característica nessa composição. E será interessante também para a gente perceber, né? Porque o Lacerda, eu perguntei para ele em uma entrevista que eu fiz se ele gostou dessa troca para 5 substituições. Né? Ele disse que para ele não, ele é adepto a 3 substituições. Né? Então vamos ver. Eu acredito que é capaz dele testar agora, principalmente pelo pouco tempo de treinamentos, né? Pois é. O Juventude não quer fazer composição de banco pelo simples fato de que a gente tem dificuldade de saber qual vai ser o time, embora o time vai ser aquele que nós falávamos, com alguma mudança em relação à ordem física que possa afastar algum jogador, mas eu não sei como que estão os jogadores do banco de reservas, os caras que eu hoje não estou colocando como titulares, eu não sei como estão, e ainda também não sabemos tanto sobre os conceitos do Pintado, mas na teoria é isso, tem que ter um zagueiro Reinaldo, ou um volante que faça as duas. O Reinaldo, que joga na lateral esquerda também. Tá, tem o Reinaldo, quem é o goleiro? O goleiro é o Luiz Carlos? Luiz Carlos. Luiz Carlos, tá, agora tu me provocou, vamos fazer então. Luiz Carlos, Reinaldo, um volante. Aí volante é algo que para esse começo... Porque se tinha a interpretação, o Juventude tem muito volante, né? Mas, por exemplo, pro lado direito, ainda para ser alternativa pro Tarta, tem o Bruno Camilo. Então... Mas é que tá, o Camilo eu acho que é interessante. Eu acho que o Camilo sim. É um cara que, inclusive, circula bem naquelas posições do meio campo ali. Sim, eu não estou dizendo que ele foi camisa 10 no Lajadense, inclusive. Sim, não estou dizendo que ele não possa ocupar, mas estou dizendo sim, que se comentava que tinha muito volante, mas aí tu vai olhar, tem o Bruno Camilo, que é um garoto da base, né? Então, não é que foi contratado muitos volantes, tinha bastante jogadores para as posições. E eu acredito que possa ficar o Marcial. Mas aí é que tá, mas vai ser um volante, vai ser ou o Marcial ou o Camilo. Eu acredito que possa ficar o Marcial. Pela estatura também, que daqui a pouco, numa necessidade, é um cara que pode até jogar lá atrás na defesa. Mas vai ter o Reinaldo, né? Também não apaga um pouco isso. Mas enfim, o Marcial é um cara que ele tá brigando para ser titular ainda com o Bochecha, embora acho que o Bochecha está um pouco à frente. É provável que o Marcial esteja ali. Carlos Eduardo? Se tiver 100% ou 90%, eu acredito que vá, né? Bruno Alves? Bruno Alves. Ou no time ou no banco, das duas uma. Fora o Bruno pode ficar. E o Bruno Nunes. Centroavante. A gente já falou de mais do que 6 jogadores aí. É. Por isso que é difícil de apostar no Juventude. No Caxias nós já temos um quadro mais definido para poder apostar no banco e assim mesmo a gente não tem a resposta final. E outra coisa, eu conversei com o Dalberto agora na Rádio Caxias e ele disse, olha, eu tô treinando, tô me colocando à disposição, mas eu sei que eu não posso apressar, mas daqui a pouco eu já estou à disposição. E é um dos planejamentos do Juventude, Giba, é testar todo e o máximo possível de atletas durante esses 3 jogos, que vai servir para ver quem tem condições de permanecer para a Série B do Campeonato Brasileiro e se há alguma carência no elenco. E se os testes forem produtivos, o Juventude não vai fazer só 3 jogos, porque a condição para a classificação no grupo do Juventude ainda está bem viável, apesar de tudo que nós já vimos de pouco futebol apresentado até aqui. A condição ainda é viável de classificação, porque a pontuação desse grupo é baixa, o Novo Hamburgo estaria se classificando e a gente sabe que é um clube que, embora tenha agora reforçado essa semana, está tendo muito pouco tempo de trabalho nessa retomada e não se tem uma expectativa tão grande. O que fizer de positivo vai ser surpresa. Então, e pega o Inter, né? É muito viável. E pega o Inter. Então, a tendência não é que o Novo Hamburgo se classifique. É uma possibilidade? Lógico que é. Que ele se classifique, que ele vá adiante. Mas vai ter mais dificuldade, principalmente pelo pouco tempo
que lhe resta de trabalho e ainda levando em conta a dificuldade de pegar um Inter, por exemplo, pela frente. Então, o Juventude eu acho que vai ter mais do que esses 3 jogos. O Caxias também tem tudo para se classificar, porém, todavia, contudo, entretanto, o grupo do Caxias, antes da pausa, era um grupo muito difícil, com a pontuação alta, em que o Caxias estava na segunda posição, mas com o São José, até com o próprio Aimoré, na cola. Então, tem concorrência e tem adversários melhores preparados lá. O Caxias precisa de uma vitória no Caju, mas mesmo que não ganhe o Caju, o Caxias ainda assim terá que fazer alguma forcinha nos outros jogos. E, aliás, mesmo que ganhe o Caju, ele vai ter que fazer uma forcinha se os adversários comprovarem o que vinham fazendo antes da pausa para a pandemia. Mas aí é tudo no si, né? A gente está falando de um campeonato novo, né, Muki? E tem o Ipiranga ainda, né? Mas o Ipiranga é grupo do Juventude, né? Não, o grupo do Caxias. Acho que não. O Ipiranga é grupo do Juventude. É a última rodada do Caxias, é o Ipiranga? Sim, mas um grupo contra o outro. É verdade, é isso que eu tô falando pra ti, tentando te explicar. É isso aí. Não, mas enfim, se a gente for analisar, Giba, a gente estava até comentando esses dias, né? Por exemplo, observa a situação que muitos batem nesse discurso em debates, não só na Rádio Caxias, ali com nossos colegas, mas outros também falam. Olha, por exemplo, a situação... os times de Porto Alegre estarão melhor fisicamente. Ok, eles estão treinando desde maio, né? Mas aí tu olha que no grupo do Caxias tem 2, então o adversário, o risco do Caxias é duplo, né? Vai enfrentar 2 times que estão... Vai brigar por vagas contra 2 times que estão bem fisicamente, né? Mas eu não vou também dar nada como páreo corrido, a gente sabe da dificuldade que é enfrentar a dupla Grenal, mas sabe também que a dupla Grenal já estava bem fisicamente na reta final do campeonato, quando parou. A dupla Grenal não estava em preparação defasada como normalmente começa. A dupla Grenal já estava à frente dos times do interior. Então, e certamente vai existir também um cuidado do Inter e do Grêmio para não estourar os jogadores para o brasileiro que começa no início de agosto. Então eu não acho que vai ser essa papinha toda e não acho que eles vão se jogar a esmo, porque tem logo ali Campeonato Brasileiro, tem logo ali Libertadores, e ao mesmo passo que eles estão melhores, eles já estavam melhores quando parou o campeonato, e eles também têm outras coisas para se preocupar. O que mais, Muki? Uma informação importante, né, Giba? A CBF divulgou hoje à tarde que vai dar para todos os clubes que disputam A, B, C, D, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Brasileirão Feminino, A1, A2 e o Brasileirão Sub-20, que vai fornecer os testes de Covid-19 para todos os atletas e funcionários, em parceria com o Albert Einstein, hospital lá de São Paulo. Então, é um custo a menos para os clubes, né? É isso aí. Quinta-feira, 11 da manhã, depois no domingo, 4 da tarde, os 2 jogam no mesmo horário também no domingo, né? Caxias contra o Pelotas e o Juventude contra o Brasil. E fecha na quarta-feira, dia 29. Caxias e Ipiranga, Juventude quem? Juventude e Esportivo, os 2 às 9h30 da noite. O clássico, é verdade. Se não mudar, né? Porque pode passar por muitas mudanças essa tabela aí. É isso aí. Mais algum destaque que nós não falamos? Olha, acredito que a gente tenha pincelado por tudo. Foi um resumão da semana, né, Giba? Um resumão da semana Caju, e nós esperamos que essa retomada do futebol aconteça e que seja feliz em meio a um momento delicadíssimo, e ninguém está dizendo que está vencida a pandemia, só que esgotou o recurso, esgotou a fonte secou, e os clubes já estavam no momento em que precisavam dessa retomada. Mas a vida ainda segue dura, a peleia segue, e nós temos que ter resiliência para passar por esse momento. Ainda sobre Caxias, Juventude, né? Enfim, a partida
terá a transmissão da Rádio Caxias, né, Giba? Vale a gente salientar que a gente não vai poder estar no estádio, né, porque tem todo o protocolo de segurança, até o Luciano Oxman comentou isso e esmiuçou isso na entrevista agora há pouco na Rádio Caxias, né, então são muitas situações e a gente vai tentar de toda forma levar essas informações tanto para Caxias quanto para a Juventude. Os testes da dupla Caju, quando que vão acontecer? Terça-feira. Na quarta sai o resultado e eles já entram em regime de concentração. Sobre o Caxias... Ficam direto? Ficam direto até acabar a fase classificatória. Até porque é uma semana, não estamos falando de... Olha, tem gente que vai jogar a Copa do Mundo, que é o sonho de consumo de todo mundo, que fica de fato isolado. Então, ficar concentrado uma semana não tem nada de anormal. Mas eu te interrompi. E eu dei toda a volta para falar da imprensa porque eu não lembrava o que eu ia falar. E agora eu lembrei. Não, mas foi bom, até porque eu ia te perguntar isso e eu estava esquecendo de perguntar isso, a questão da concentração. E esse negócio da imprensa, eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não sou contra, eu não vou ficar de mimimi dizendo que tem que estar no estádio, porque eu acho que a gente está num momento diferente, a gente tem que pensar no básico. O básico é prestar serviço aos nossos ouvintes e levar eles a narração do jogo. Se isso vai ser feito do estádio ou do estúdio, é um problema que eu acho que não diz tanto respeito ao ouvinte e a gente não pode estar fazendo pressão para estar no estádio se convida as pessoas que façam o máximo possível dos trabalhos de maneira remota. Se tem como fazer de maneira remota, nós temos que fazer de maneira remota. Só penso que a nossa associação dos cronistas esportivos tem que ficar em cima da RBS, que é quem gera as imagens, para que essa garanta a possibilidade de que as transmissões de fato sejam feitas de maneira remota, pelo estúdio, tranquilo, com qualidade. Por quê? Não é só o produto que pode não ir ao ar com a narração de um jogo e os anunciantes não serem valorizados. É também uma prestação de serviço ao torcedor, que não vai poder ir no estádio e que muitos não têm a condição de ver o jogo pela internet e normalmente vê o jogo ou no estádio ou na TV aberta e vai ter o bom e velho radinho para acompanhar. Então a RBS, que é dona dos direitos de imagem do campeonato, ela tem que resguardar esta possibilidade das emissoras de rádio fazer, inclusive, preencher a lacuna que ela não tem como preencher com a questão de levar os jogos a todo mundo. Tá bom, Muki? O Muki está com um canal no YouTube, agora com o URL facilitada, youtube.com/c/Bruno Muki. É isso, né? É isso aí. Inscrevam-se também, assim como inscrevam-se no canal do Gilberto, que vai ter conteúdo, a gente está preparando. E mais uma informação, Giba, o torcedor Grenal vai perguntar para ti, vai perguntar nas redes sociais muito sobre isso. O Caxias vai ganhar algo por ceder o estádio? O que vai acontecer? A federação já acordou com os clubes que terão estádios utilizados e não estava previsto uma cota para poder arcar com os prejuízos. Então, será tudo pago pela Federação Gaúcha de Futebol sem prejuízo para Caxias e Juventude, no caso, que vão receber os jogos da dupla Grenal. Quem não acompanhou essa live desde o início, a reprise em seguida, daqui a uma hora e meia, a gente garante ela no canal Giba Narrador, onde você se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o like no vídeo e não esqueça de também se inscrever, deixar os likes nos vídeos, ativar o sininho no canal do Bruno Muki, que é Bruno Muki. Valeu, Muki! Valeu, Giba, um abraço para quem nos acompanhou aí. E domingo eu estou de volta na programação da Rádio Caxias. Tamo junto!